Pessoal, nosso bate-papo hoje vai ser sobre despacho de admissibilidade. Nós vamos falar um pouco do despacho de admissibilidade civil, né, geral, do CPC, e depois vamos falar um pouco, no vídeo seguinte, sobre o despacho de admissibilidade no processo trabalhista, que tem uma diferenciação. O despacho de admissibilidade, ele é aquele primeiro feito, normalmente, pela vice-presidência dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais. E qual é o erro muito comum que a gente vê quando o advogado recebe esse despacho de admissibilidade? O advogado tende a entender esse despacho de admissibilidade como uma invasão de competência dos tribunais superiores e, ao fazer o agravo contra esse despacho, ele se limita a alegar essa invasão de competência. O despacho de admissibilidade está lá previsto no Código do Processo Civil e no artigo 1030, né, que vai regendo, os 1030 seguintes vão regendo a ordem dos processos. E a primeira hipótese, né, de negativa de seguimento é quando não há repercussão geral, na verdade, quando a repercussão geral foi negada para aquela matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Isso no caso de recurso extraordinário. Então, o vice-presidente do tribunal, ele vai e diz, olha, essa matéria já foi recusada a repercussão geral e aplica o precedente. Vamos ter vídeos específicos sobre o agravo. Quando há essa hipótese, o que eu preciso fazer no meu agravo em recurso extraordinário? Na verdade, vai ser um agravo interno. Né? Quando você nega por ausência de repercussão geral, é o agravo interno. Eu vou precisar demonstrar que o meu precedente não está enquadrado naquela hipótese do Supremo Tribunal Federal. A segunda hipótese de negar seguimento é quando o acórdão recorrido se firmou de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo do STJ. Então, se aquele acórdão está de acordo com a jurisprudência dominante, ele vai ser mantido e, por despacho de admissibilidade, vai negar seguimento do seu recurso para dizer que não precisa, o Tribunal Superior não vai precisar uniformizar a jurisprudência daquilo que já foi decidido. E uma última hipótese, a mais comum, é quando você não cumpre os pressupostos. Né? Sejam eles, como o Judiciário Trabalhista gosta de trabalhar, pressupostos intrínsecos, né, aqueles objetivos, ou os extrínsecos, que são mais subjetivos, fatos e provas, desfundamentado, enfim. Essas são as hipóteses de negação de seguimento e estão dentro da competência do tribunal de origem. Então, quando for fazer o agravo, né, que o despacho de admissibilidade está intimamente ligado ao agravo, se for por afastar, por aplicar um precedente de repercussão geral, o agravo é o agravo interno. Se por outro motivo, vai ser agravo em RE ou agravo em RESP. E esse agravo, ele se insurge contra a decisão de admissibilidade. Você tem que atacar o despacho, os fundamentos do despacho de admissibilidade. Pouco importa teu recurso, teu mérito do processo. O que você vai ter que afastar é cada um dos fundamentos. Um a um. Você vai ter que abrir um tópico para cada motivo que ele denegou seu recurso. Se você deixar de fazer um, seu ARESP ou seu ARI não vai ser nem conhecido e não vai te dar a possibilidade de um provimento parcial. Então, se ele negou por fatos e provas, se ele negou por desfundamentado, se ele negou por jurisprudência dominante, então você vai ter que atacar cada um deles no seu agravo, um a um. Então, vão ter vídeos só sobre agravo, mas o importante é o despacho de admissibilidade, ele está na competência do tribunal. Então, não use mais esse argumento de que não tem competência para fazer o despacho de admissibilidade.